Então hoje eu vou falar sobre a Copel, que nas últimas semanas virou queridinha e da noite pro dia tá todo mundo recomendando. A maioria das casas de análise, a maioria dos analistas de corretoras estão recomendando ações da Copel. Já tem gente também falando em dividendos ainda mais altos, né? Visto que Copel é uma reconhecida boa pagadora de dividendos. Você vê aí alguns bancos projetando alta nos dividendos, elevando preço-alvo. A gente vê aí muito otimismo com Copel e por isso eu vou gravar esse vídeo para te explicar o que está acontecendo, de falar se Copel tá barata mesmo, pelo menos de acordo com o meu método, né? Minha forma de ter estimação tá barata ou não, e também falar sobre os dividendos de Copel. Por isso, se parece interessante, aperta ali no like e comenta aqui. Você é acionista de Copel? Sim ou não? A Copel, todo mundo sabe, é uma empresa do setor de energia elétrica que tem linhas de transmissão e distribuição de energia em todo o estado do Paraná e estados vizinhos, atendendo 4,9 milhões de unidades consumidoras. Tem aí um parque gerador próprio com 54 usinas próprias, das quais 24 hidrelétricas, 2 termoelétricas, 38 eólicas, e atua aí basicamente nos 3 subsetores de energia elétrica. Tem aí quase 10 mil quilômetros de linha de transmissão, 200 mil quilômetros de linhas de distribuição, e tá dando o que falar nesse ano, né? Com uma alta de 12% sem considerar dividendos. E nos últimos 12 meses, uma alta de 25% sem considerar os dividendos, o que, considerando eles, essa alta se transforma em 40%, sem contar que o Copel tem esse histórico aqui bem interessante, né? Alta em 2018, 19, 20, um pouquinho em 21, 22... e 23. O que faz com que muitos investidores gostem da empresa, porque ela é de um setor popular relativamente mais previsível, relativamente melhor pagadora de dividendos e ainda teve resultados muito bons. Mas calma lá que não é assim apenas que a gente analisa a decisão de compra ou não de uma ação. Aqui eu quero te mostrar primeiro os resultados recentes. Reverteu o prejuízo, aí mostrou um lucro líquido na última linha e que o que a gente viu basicamente foi uma geração de caixa com uma pequena alta em relação ao mesmo período do ano passado. Em grandes linhas, EBITDA ajustado em linha com o primeiro semestre do ano passado, lucro líquido ajustado um pouco abaixo, geração de caixa um pouco abaixo, com perdas principalmente no braço de geração e transmissão de energia e ganhos na parte de distribuição. E também uma relativa alta na sua dívida líquida ajustada e em comparação ao EBITDA. A dívida líquida chegou a 2,5 vezes o EBITDA, o que não parece preocupar muito os investidores e as agências de risco, visto que esse valor não é muito alto, o custo médio da dívida está baixo, está em 9,52%, não parece mostrar grandes problemas não para a empresa. Agora, é impossível de falar de Copel, pelo menos nesses meses, sem falar da privatização. A Copel foi transformada em corporation, recentemente, e aí, segundo a empresa, suas prioridades estão alinhadas à gestão estratégica para geração de valor, para atrair novos talentos, desenvolver uma cultura melhor, criar incentivos alinhados de longo prazo para os funcionários, para os colaboradores, reduzir custos, trabalhar com orçamento a base zero e trabalhar também com a digitalização da empresa ali no bloco de eficiência operacional e fazer uma melhor alocação de capital. E aí, basicamente, nesse processo, o governo do Paraná arrecadou 3,1 bilhões de reais com a privatização. Essa foi a terceira maior oferta do setor elétrico do mundo nesse ano, né, de 2023, o que animou o mercado e animou os analistas. Recentemente, a gente viu manchetes como essa, falando aí que a Copel tem, abre aspas, energia acumulada para destravar valor, né, com aumento aí de preço-alvo, observando aí, né, um maior potencial de valorização e também destacando que a empresa é um porto seguro no setor de serviços públicos, estimando ganhos de eficiência por conta da privatização e avaliando que investimentos da empresa vão levar a um grande aumento no EBITDA a partir de junho de 2026. E não foi só o Itaú BBA, também o Morgan elevou suas recomendações de compra, dizendo, né, que os investidores ainda não precificaram o valor da companhia privatizada. E aí, antes de falar o que eu acho disso, se com a privatização eu acredito que vão ter ganhos de eficiência e que nesse caso, né, a empresa possui um valor menor que o seu preço, ou seja, está barata, eu acho importante a gente falar de dividendos também. A gente está falando de uma empresa reconhecida como bom pagador de dividendos, a gente está falando de um setor reconhecido como bom pagador de dividendos e não dá para ignorar os dividendos. Nesse caso aqui, a Copel atualmente está com um dividend yield de 6,11%. Se pegar o histórico, você pode ver que ela deu um boom de dividendos em 2021, teve fator não recorrente, tá vendo, da Copel Telecom, que impactou isso aqui e atualmente está num patamar ainda assim maior que 2019 e 2020. Tem um histórico de yield muito consistente, tá? Isso aí nos últimos 10 anos, tendo na média ali próximo a 6%, um pouco acima disso, né? De novo, esse boom aqui em 2021
né? Teve um fator não recorrente, que foi a venda da Copel Telecom ali atrás. E a Copel é aposta para alguns em termos de dividendos, né? Como os analistas da XP Investimentos, que alguns meses atrás colocaram lá ações da Copel com peso de 20% na sua carteira. E não só eles, né? Tem outros bancos projetando alta de dividendos e elevando o preço-alvo, como o próprio Itaú BBA. Por outro lado, nem todo mundo está concordando com isso. Também tem gente que diz que a Copel não será a melhor pagadora do setor, aí recomendando outras ações para se expor a dividendos. Aí abre aspas, né, para o analista. Se você é investidor que tem um grande foco em dividendos, a Copel não será a melhor pagadora de dividendos do setor nos próximos anos. Ressaltando aí que o dividend yield de 4% é baixo comparado com pares do setor e apontando que os dividendos podem cair ainda mais. Por que eles podem cair ainda mais? Porque mesmo tendo melhorado bastante nos últimos anos e vendendo ativos como a Copel Telecom, por exemplo, a Copel ainda está longe de ser um negócio perfeito, né? Existem ineficiências, como por exemplo o gasto por cliente, bastante acima da média do setor. E aí, né? Tá barata? Hora de comprar, hora de vender? Cara, sempre que eu vejo, né? Eu faço um vídeo sobre uma ação específica e começo a ler as manchetes, ler as opiniões dos analistas, eu fico pensando, me projetando no lugar de você, no lugar do investidor, que também está querendo saber se a empresa está valendo ou não, consome esse tipo de material, vê um monte de analista, cada um falando alguma coisa. E aí, de um lado, eu sei que tem galera muito otimista, né, com os benefícios em potencial aí da privatização. A galera tá feliz que as ações subiram quase 40% nos últimos 12 meses. E por outro lado, tem a galera que pensa que, cara, mesmo que a privatização tenha um risco aí, por exemplo, a privatização da Eletrobras, ali em junho de 2022, empolgou o mercado, né, a empresa até já vem aí trazendo resultados melhores, mas isso não foi percebido no preço das ações, né, que ali de junho de 2022 para cá, até chegaram a subir 20%, né? Mas no acumulado estão caindo aí 15%, quase 16%. E do outro lado tem gente falando que não, os dividendos vão aumentar porque a empresa vai ganhar eficiência, mas tem gente falando que não, eles não vão aumentar, aí tá longe de tá bom aí. Aí você, investidor, perdido no meio disso tudo, fica sem alternativa se não seguir uma diquinha, que é o que eu não quero que você faça. Eu quero que você pegue todo esse caso, toda essa história da Copel e interprete algo que vai levar para tua vida como investidor, como algo muito positivo, que é que você precisa ter uma estratégia para seguir. Não precisa ser a minha, dane-se se não for a minha, mas você precisa ter uma estratégia. Precisa ter algo que te diga quais ações comprar e quando vender. Eu falo tanto não precisa ser a minha, que aqui a gente tem, por exemplo, duas estratégias de seleção de ações. A máquina de dividendos e as ações mais baratas da bolsa. E em breve vai ter uma terceira, olha o spoiler aí. Quem é clubista está sabendo já. Você precisa ter uma estratégia para saber o que fazer. E eu vou te mostrar, tá? Daqui para frente, de acordo com a minha estratégia, se Copel tá barato, e de acordo com a minha estratégia, se Copel tá ali no hall da máquina de dividendos. Quero te mostrar uma oportunidade para você ter acesso a todas as estratégias do Clube do Valor na palma da sua mão, que é a experiência do dinheiro, a liberdade. Experiência mais completa de investimentos que a gente já criou aqui, em termos de experiência de conhecimento, em que a gente revela todas as nossas estratégias de busca para a conquista da liberdade financeira, de gestão de portfólio, de seleção de ações, de seleção de renda fixa, de tudo, e que está com vagas abertas nesse momento, mas por tempo limitado. Tá? Muito em breve a gente vai encerrar as vagas, deixar o link aqui para você conhecer melhor essa experiência. Dito isso, a outra forma de você seguir nossa estratégia são os nossos serviços de Wealth, disponíveis para quem tem mais de R$500 mil para investir no longo prazo. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer melhor, ou via conhecimento. E aí, se você foca em dividendos, a gente tem uma estratégia chamada máquina de dividendos. Ela está toda explicada, tintim por tintim, no e-book, né, Máquina de Dividendos, em que a gente mostra, né, a origem dessa estratégia, a gente mostra o backtest que a gente fez dos resultados dessa estratégia, a gente mostra o passo a passo da máquina de dividendos e ainda a gente revela 7 ações que passam nos filtros da máquina de dividendos. E nesse caso, cara, a Copel, ela tá quase nos top 10. Tá quase ali nas ações que passam pela máquina de dividendos. É por um micro detalhezinho, né? Então dá para se considerar que ela tá bem posicionada em termos da máquina de dividendos. Uma estratégia sistemática, quantitativa. A gente ensina aqui nossos alunos a comprar as 10 ações melhores ranqueadas. Nesse caso, o Copel não entraria, mas a manter até a 15ª. Então, nesse caso, o Copel se manteria na carteira. E toda a explicação na máquina de dividendos a gente deixou, né, nesse e-book gratuito que eu acabei de te mostrar. Você pode baixar apertando nesse botão aqui. A gente tem uma outra estratégia, que é das ações mais baratas da bolsa. E também tem um e-book explicando passo a passo a estratégia, passo a passo dos filtros, como é que a gente faz. Então, onde vem nossa convicção na estratégia. Não vou passar por esse e-book, por quê?
porque ele também é gratuito, também vou deixar o link dele aqui. E no caso aqui das ações mais baratas da bolsa, aí a gente vê Copel distante de estar barata hoje, tá? Com um earning yield de 8,71%, a 95ª ação mais barata da bolsa, ou seja, bem cara de acordo com essa estratégia. Agora para o próximo passo do Dinheiro à Liberdade, primeiro link na descrição. E se você quiser saber sempre o que fazer, quais ações comprar, quando vender, então te inscreve aqui no canal e nos acompanha, sendo que aqui eu vou deixar o link para o e-book Máquina de Dividendos, para você saber mais sobre a estratégia de dividendos, e aqui um link para o vídeo de ações baratas que estou comprando nesse mês. Um grande abraço e até mais!